5 alimentos para acelerar o seu emagrecimento até o Natal. Vamos falar sobre isso na live de hoje. Você que quer emagrecer até o Natal, eu já fiz 2 lives complementares a essa. E até o Natal teremos lives toda segunda-feira às 8 horas para te dar mais estratégias, mais dicas, mais receitas e, enfim, muito conteúdo para você conseguir emagrecer até o Natal. Se você não me conhece ainda, eu sou Elaine Velasquez, eu sou nutricionista clínica e comportamental e coach em nutrição transformacional. E aqui no meu perfil eu falo de emagrecimento, compulsão alimentar e vício em doces, açúcar e outros carboidratos. Então, hoje vamos falar desses 5 alimentos para acelerar o seu emagrecimento até o Natal, porque esses alimentos foram selecionados estrategicamente para você que sofre com compulsão alimentar, compulsão à noite, vício em açúcar, vício em comida de forma geral, vício em alimentos com farinha, carboidratos processados de forma geral. Então, vamos falar desses cinco alimentos. E claro, aqui, a minha filosofia de trabalho e com relação à cura da compulsão e do vício em comida é sempre que você pode emagrecer durante o seu tratamento da compulsão, durante o seu tratamento do vício em comida. Você não precisa tratar a compulsão sem emagrecer e só depois emagrecer. Não. É possível você fazer as duas coisas ao mesmo tempo com a estratégia certa. Então você vai emagrecer e também vencer a compulsão ao mesmo tempo. Boa noite, Raquel, tudo bem? Então nós vamos falar disso, é disso que eu vou falar hoje. Então esses 5 alimentos eu selecionei pensando exatamente nesse paciente que tem compulsão alimentar, que tem vício em doces e outros carboidratos, pães, massas, chocolate, enfim, vários desses alimentos e também quer emagrecer, então quer tratar a compulsão e também emagrecer ao mesmo tempo. Vamos lá. Então, o primeiro alimento aqui dessa lista que não pode faltar aí a partir de amanhã na sua lista de compras do mercado é o abacate. E por que o abacate? O abacate é uma fonte de gordura excelente para a sua saúde. É esse tipo de gordura que vai aumentar aquele seu colesterol bom, o HDL, que vocês veem ali às vezes no seu exame de sangue. E o abacate, a grande beleza do abacate é que além de ele ser gostoso, saboroso, e eu vou falar aqui como que você vai usar cada um desses alimentos, a grande estratégia do abacate é que ele sacia. Então o abacate faz parte daquele grupo de alimentos que são as gorduras saudáveis, faz parte das gorduras saudáveis. Então pode ser, então se a gente fosse pensar em outras gorduras saudáveis, pode ser o azeite, poderiam ser as castanhas e tudo mais. Só que esses alimentos, tanto a castanha, muitas vezes não é acessível para todo mundo e é muito fácil de exagerar, de comer um monte, né? E a castanha também tem uma questão com fungos, então não é um alimento que necessariamente eu indico assim logo de cara como estratégia para uma pessoa que quer emagrecer até o final do ano e vencer a compulsão. Então, o abacate, ele vai ser essa gordura maravilhosa que vai entrar de forma super estratégica no seu cardápio. E aí, como que você vai consumir esse abacate? Quais seriam as quantidades para você que quer emagrecer e também dar uma controlada naquela compulsão, naquela fome exagerada, no vício em doces e carboidratos de forma geral? Como que você vai usar? Se você quer emagrecer e você é mulher, eu indicaria ali de 1 a 2 colheres de sopa por dia. Tá? Então não é muito se você comprar. Então a gente falando aqui de abacate, a gente tem o abacate, que é aquele maiorzinho, e a gente tem o avocado, que são aqueles pequenininhos. Pode ser qualquer um dos dois, tá? Tanto faz. Mas o abacate, por exemplo, eu já tive uma paciente uma vez que a gente tava fazendo um plano para ela emagrecer e tudo mais e tal, e ela tava comendo abacate e eu pedi para ela me mandar fotos dos pratos dela. E quando eu fui ver, ela tava comendo metade daquele abacate grandão. E aí, realmente, as calorias, né, ali você vai passar de calorias no dia, então fica muito calórico e aí não é ideal para um processo de emagrecimento. Então, como que você vai fazer? Você vai usar de 1 a 2 colheres de sopa do abacate por dia e por refeição. Você poderia usar uma 3ª colher de sopa mais tarde em outra refeição? Sim, poderia usar, tá? Mas não muito mais do que isso em um dia.
Homens, por exemplo, eu recomendo ali de 3 até 3 colheres, 3 a 4 colheres de sopa de abacate, tá? Então, como que você vai usar esse abacate? E aí que está. As gorduras boas, elas não precisam, você não precisa consumir grandes quantidades. Quando você come o abacate, ali, como eu falei, 2 colheres de sopa é o suficiente. E se você comprar aquele avocadozinho pequenininho, você pode comer ele em 4 vezes, tá? Ou você também, se ele for pequenininho, você pode repartir ele no meio e comer metade do avocado, tá? Também pode ser. Ali vai passar um pouquinho mais de 2 colheres, mas tá tudo bem. E aí, então, como que você vai consumir o abacate? Aqui no Brasil, a gente tem a grande, a cultura de consumir o abacate de forma doce. Então, as pessoas adoram fazer abacate com açúcar, abacate batido com leite e açúcar e tudo mais. E esse é um jeito que você não vai usar, tá? Você pode sim usar ele de forma doce, mas eu vou falar aqui como que você vai usar ele de forma doce. Só que você também pode usar o abacate de forma salgada. Você pode, quando você viaja lá para outros países, Estados Unidos, México, existe uma coisa chamada guacamole. E eu não sei se vocês já comeram guacamole. Aqui no Brasil depois ficou muito popular a comida mexicana também, se você vai nos restaurantes mexicanos e tudo mais, então tem lá a guacamole. E a guacamole, o que que é? É o abacate amassado com limão, suco do limão ali espremido, cebola picadinha e tomate e também ali um pouco de coentro. E aí você mexe tudo aquilo, fica uma pastinha deliciosa para você comer com alguns chips saudáveis de alguma coisa, pode ser chips de banana, pode ser, enfim, outros alimentos. Você pode colocar também para acompanhar um peixe, um pouco de guacamole, você pode colocar para acompanhar a sua salada, enfim. Existem várias formas de você comer a guacamole. Você pode passar em cima de uma torrada, de um pão, por exemplo, um pão saudável de fermentação natural. E aí, qual que é a outra vantagem de consumir essa gordura até o Natal, que é essa gordura saudável, contanto que você não perca a mão ali, na quantidade? A outra vantagem é que a gordura é um alimento que mexe muito pouco com a sua glicemia. Então, quando a gente come, por exemplo, carboidrato, qualquer um, mesmo os saudáveis, a nossa glicemia vai subir um pouquinho, dependendo ali de como que a gente comeu aquele carboidrato, de quais foram as combinações. Mas vou só para dar um exemplo, quando você come uma fatia de pão, a sua glicemia sobe demais. E para muitos de vocês isso é um problema muito grande. Se você tem diabetes, se você já tem obesidade, então para você já é um problema de saúde muito sério. Mas se você não tem esses problemas e você quer emagrecer, se você está sempre liberando muita glicose na sua corrente sanguínea, você também está sempre liberando um hormônio chamado insulina. E aí essa insulina alta evita com que você queime gordura de forma eficiente. Então a gente quer liberar insulina ali numa quantidade boa, mas não sempre estar naqueles picos glicêmicos que libera muita insulina, porque senão você não vai emagrecer, você não vai queimar gordura. É aquelas pessoas que geralmente fazem aquelas dietas muito restritivas de calorias, mas elas não olham ali a qualidade dos alimentos e muitas vezes elas só estão pensando em calorias e aí às vezes é um pico atrás do outro e elas não sabem por que depois elas param de emagrecer, mesmo numa dieta muito restritiva. Então com o abacate você tem essa vantagem, porque o abacate ele não vai mexer nada na sua curva glicêmica, ele não dá picos glicêmicos. E melhor ainda, quando você combina esse abacate com alimentos como carboidratos, por exemplo. Então, por exemplo, imagina que você pegou uma fatia de pão de fermentação natural e você colocou ali 2 colheres de sopa desse abacate, como eu falei. Ali você vai comer esse pão junto com essa gordura do abacate e aquilo vai segurar um pouco da carga glicêmica do pão. Olha que incrível isso. Por exemplo, se você vai comer uma salada antes do seu prato de arroz e feijão, com carnes e tudo mais. Então você come uma salada em que você coloca ali as suas 2 colheres de sopa de abacate, come isso antes de comer o arroz e feijão ou a batata da sua refeição, por exemplo, e aí você vai minimizar a carga glicêmica daquela refeição, daquele carboidrato que está na sua refeição. Então não é incrível isso? Então a gordura saudável, quando consumida da forma certa, do jeito que eu estou explicando para vocês aqui,
vai assim, fazer maravilhas pro seu emagrecimento, assim, é só maravilhas, tá? Então, como que você vai consumir? Ó, a Raquel colocou aqui, não, eu só comi abacate com limão, leite e adoçante. Isso, é super comum aqui no Brasil a gente comer abacate só docinho, né, da forma doce. Então, vamos lá, eu vou colocar aqui pra vocês algumas ideias de como que vocês podem comer esse abacate, tanto doce quanto salgado, tá? Se for doce, a gente pode fazer desse jeito aqui que a Raquel colocou. Por exemplo, então, abacate com limão. Limão aí já é uma preferência pessoal e fica uma delícia mesmo, tá? Mas com limão, leite e adoçante. Pode ser uma vitamina interessante, tá? Um outro jeito é consumir o abacate sem limão, tá? Mas aí você pode bater com metade de um potinho de iogurte natural, aquele sem sabor nenhum, e aí colocar também o adoçante, tá? Um adoçante de boa qualidade, aí um stevia, talmatina, tá? E aí você, ou um xilitol, eritritol também pode ser, e aí você bate e faz essa vitamina deliciosa de abacate. E também fica muito gostoso para dar cremosidade, fazer uma vitamina, por exemplo, com alguma fruta. Então você bate o abacate, por exemplo, com morangos, fica uma delícia, porque você coloca ali as 2 colheres de sopa do abacate e ele vai fazer o papel do leite, por exemplo, na vitamina. Então quando você quer engrossar uma vitamina, dar aquela consistência, fica uma delícia. E aí você coloca e bate ali, pode bater com frutas vermelhas congeladas, pode bater com o morango, por exemplo, pode bater com algumas rodelinhas de banana congelada, por exemplo, metade de uma banana congelada, por exemplo, tá? Fica uma delícia. Então, a primeira forma que você pode consumir é doce nesse formato de vitamina. E até dá pra fazer, gente, tem receitas na internet, eu tenho até receitas lá nos meus e-books também, de abacate, do abacate, fazer mousse de abacate de chocolate. Porque o abacate, ele não tem um gosto muito forte. Então, você pode sim fazer uma mousse ali de cacau em pó, o abacate, adoçante, mistura tudo, coloca na geladeira, né? E depois vocês podem pesquisar alguma receita, tá bom? Mas se você estiver no grupo lá do WhatsApp, das lives, tá? Tem que ser o grupo das lives, eu vou mandar essa receita pra vocês, tá? De mousse de chocolate de abacate. Então, sim, só que é claro que aí quando você faz mousse de chocolate com abacate, você tem que ter a disciplina de comer ali umas 2 colheres de sopa e nada mais, tá? 3 colheres no máximo, porque senão aí vai ser muito calórico e não dá certo. Então, eu particularmente prefiro consumir o abacate de forma salgada, que é agora que eu vou falar pra vocês. Então, por exemplo, você pode sim colocar em cima da sua salada, você pode colocar amassadinho o abacate em cima do seu pão, por exemplo, do seu pão de fermentação natural ou de alguma receita de pão saudável que tem aqui no perfil, tá? Você pode sim colocar ele como acompanhamento da sua refeição, de qualquer alimento. Você pode comer ele à tarde, de lanchinho da tarde, por exemplo, pegar ali umas 2 colheres, amassar, colocar um pouquinho de sal, um fiozinho de azeite, se você quiser, e comer, por exemplo. Então, o abacate, ele vai dar aquela saciada que previne com que você queira comer mais depois da sua refeição, queira ficar beliscando depois da refeição. E para você que tem compulsão à noite, principalmente, eu recomendo você colocar esse abacate à noite na sua janta, ou fazer uma vitamina, por exemplo, ali no lugar da janta ou antes de dormir. E você que gosta de usar proteína em pó, então aquela proteína do colágeno, proteína de whey protein, proteínas, né, eu uso a proteína de bife aqui ou proteína de ervilha, você também pode fazer uma vitamina com essa proteína. Você coloca o abacate, por exemplo, uma vitamina que eu adoro, 2 colheres de sopa de abacate, 5 morangos, ou 4 morangos ali, se for muito grande, né? Aqueles morangos congelados geralmente são bem grandes. E aí você coloca água e uma dose do colágeno em pó, por exemplo. Bate tudo e toma essa vitamina ali, ou no lanche da tarde já, ou ali no seu jantar. Pode ser antes do seu jantar, porque assim você vai jantar bem levinho, tá? Você vai jantar assim um grelhado com saladas e vai ficar ótima, tá? Vai ficar super saciada. Se você ainda tá naqueles quadros de compulsão à noite, depois da sua janta, ali algumas horas depois, essa vitamina então pode ser super estratégica para você, tá? Então, ou tomar a vitamina ou comer esse abacate de forma salgada, como eu falei, fica uma delícia. Se vocês nunca provaram, vale a pena provar esse abacate amassadinho salgado, tá? Vocês vão se surpreender, fica uma delícia. Então, esse é o primeiro alimento, tá? O abacate. Segundo alimento que não pode faltar
no seu cardápio até dezembro para você emagrecer são os ovos. Então, gente, ovo é super versátil. Ovo, ele sacia bastante. Então, é aquele tipo de proteína que tem ali também as vitaminas, minerais e também um pouquinho mais de gordura, né, do que um peito de frango, por exemplo. E isso, né, é aí que está a beleza do ovo, porque ali o ovo, ele vai saciar demais a sua fome. Então, por exemplo, já começar o seu café da manhã com ovos, por exemplo, pelo menos 2 ovos. Então, o que eu indico aqui? Que você coma de 2 a 4 ovos por dia e você pode quebrar as suas refeições. Então, você pode comer ali 2 ovos no café da manhã ou 3 se você tem muita fome. E para você que tem compulsão alimentar e muito vício em doce, tem muita vontade de beliscar o dia inteiro, esse café da manhã tem que acontecer até as 10 horas da manhã. Tá? Então, bem importante você colocar essa proteína. E o ovo, ele é super prático, versátil. Você pode já deixar cozido na sua geladeira a cartela inteira para a semana inteira, ou você pode também fazer ele mexido, pode fazer ele abertinho ali, meio grelhado, né? A gente fala frito, mas na verdade grelhado ali num azeite, alguma coisa assim. Então, o ovo, ele vai te dar essa proteína e ele vai junto com a proteína te dar muita saciedade por toda a combinação dele, tá? Da gordura boa com a proteína. E claro, tá? A gente tá falando aqui de gordura saturada, e gordura saturada não tem problema de ser consumida em pouca quantidade. Então você não tá exagerando, você não tá comendo grandes e grandes volumes de gordura saturada, tá? Então a gordura do ovo, ela não faz mal, tá? Essa gordura saturada da comida, ela dificilmente vai aumentar a sua gordura, tá? A gordura do seu colesterol, enfim, a gordura do alimento. Então, coma o seu ovo em paz. E sim, à tarde ali é um ótimo momento para você comer também ovo. Você que tem muito apetite, muita fome, muita vontade de beliscar, os ovos do jeito que você quiser, pode fazer parte ali do seu lanche da tarde ou também do seu jantar, tá? Ou até um seu pós-jantar. E aqui uma dica para você combinar o abacate com os ovos, fica uma delícia. Então, por exemplo, você faz ali o ovo. Por exemplo, você pode colocar os ovinhos cozidos, abre os ovos, corta no meio e aí coloca ali um pouquinho de abacate em cima de cada ovo, um pouquinho de sal, um fio de azeite e, nossa, gente, fica uma delícia. Você pode até jantar isso, você pode comer de lanche da tarde, pode comer de café da manhã, enfim, fica uma delícia. Então, ovos não pode faltar na sua refeição até o final do ano, tá? De 2 a 4 ovos para você emagrecer. Essa proteína aí da sua refeição, de forma geral, tem que aumentar e o ovo é uma forma super estratégica e barata disso acontecer, tá bom? Então, ovo é o segundo alimento. Terceiro alimento é a banana verde, tá? Banana verde, aquela, gente, mas ela tem que estar verde assim, ó, dessa cor, tá? Assim, aqui é a cor post-it, né? Mas aquela banana verde mesmo, tá? Não é aquela banana que já tá meio amarela, mas ainda tá meio verde pra comer. Não, a banana verde, tá? Bem verdinha. E por que que essa banana é sensacional no processo de emagrecimento, no tratamento da compulsão? Porque a banana, ela vai ter ali fibras pré-bióticas que são excelentes para o seu intestino. E quando você cuida do seu intestino, o que acontece com você? Você fica menos ansiosa, você fica menos depressiva, você fica menos acelerada, você se sente melhor, você consegue produzir neurotransmissores do bem-estar, da saciedade. Então, quando você cuida do seu intestino, tudo de bom acontece. E o intestino é um ótimo regulador de humor. Então, você que tem aquela fome emocional terrível e acaba descontando as suas emoções na comida, então precisa ter esse olhar bem cuidadoso com o seu intestino, e a banana verde, ela vai fazer isso lindamente por você. E além de ser um carboidrato de excelente qualidade, vai ter essas fibras probióticas que vai cuidar do seu intestino e vai te dar saciedade. Então, é tudo de bom. E por que eu falo da banana verde? A banana verde, ela é menos glicêmica, tá? Do que a banana. Quanto mais madura a banana, mais açúcar tem essa banana, tá? Então, a banana verde, ela vai ser bem estratégica. E aqui eu quero te dar 2 formas de consumir. Na verdade, algumas ideias para você consumir essa banana verde. A primeira é você comprar a banana verde lá no mercado ou na feira, né? E descascar a banana com uma faquinha
E, gente, ela é super molinha, né? Parece que a banana verde ali tá super dura de tirar aquela casca, mas não. Você vai ver, corta as duas pontas e aí corta com uma faca e aí vai ficar só aquela polpinha da banana. E ali, o que você vai fazer? Você pode cortar essa banana em 4 e congelar. E aí, quando você for fazer uma vitamina, por exemplo, essa vitamina de abacate que a gente falou aqui, você pode colocar de 1 a 2 rodelinhas dessa banana verde ali para compor a sua vitamina. Você também pode bater essa banana verde com outra fruta, por exemplo, com morango, fica uma delícia, e outras frutas se você quiser fazer uma outra vitamina. Tá? Então, pode consumir em forma de vitamina, então você pode comprar e já congelar tudo, os cubinhos e deixar no seu freezer para fazer vitamina. Uma outra forma, que é a minha forma favorita de consumir essa banana verde, é você fazer chips de banana verde. Gente, fica uma delícia. Você vai pegar a banana verde, então tirou a casca ali do jeito que eu expliquei, vai ficar só a polpa e aí você vai cortar as rodelinhas bem fininhas, o mais fininho que você puder. Você vai colocar num bowl ou num prato, colocar um fio de azeite, mas é um fio mesmo, tá? Não é para lavar de azeite, é um fio de azeite. Coloca sal, se quiser colocar alguns temperinhos que você tenha, pode colocar, mas experimenta primeiro só com o sal e aí você vai colocar na air fryer a 160 graus por 15 a 20 minutos. Vamos colocar 20 minutos, tá? E aí você fica de olho. Mas 160 graus, tá? Não pode passar de 160 graus. 15 minutos, 20 minutos, você deixa ela na air fryer e, gente, fica uma delícia para comer de chips, para comer de lanche da tarde, para comer no café da manhã. Você pode colocar para acompanhar a sua refeição ali na salada, enfim. Esses chips de banana verde fica uma delícia e é um snackzinho que vai te saciar, que vai ajudar o seu intestino, vai ajudar o seu humor, então é tudo de bom para emagrecimento, principalmente para quem tem compulsão e vício em comida. E se você não tem air fryer, pode ser no forno, então você vai fazer ali a 180 graus, mas não mais do que isso, e deixar ali talvez também uns 20 minutos, tá? Fica de olho, vai mexendo com o garfo e aí você forra, então se for no forno, forra ali um papel manteiga, dá uma pincelada de azeite assim no papel manteiga, mas bem pouquinho mesmo, tá? E aí coloca a banana verde temperada ali com o sal e com um fiozinho de azeite e coloca no seu forno. Como mais você pode consumir essa banana verde? Além disso, você pode fazer a biomassa de banana verde e fazer um brigadeiro delicioso com um pouquinho de manteiga, bem pouquinho de manteiga, uma colherzinha de chá. E você pode colocar cacau em pó e adoçante. E aí a biomassa, ela vai fazer o papel do leite condensado. E a biomassa, ela é muito interessante porque ela não tem gosto de nada, né? Ela tem um gosto muito neutro. Então, eu já fiz brigadeiro de biomassa aqui e ficou uma delícia, tá? Então, você pode procurar na internet as receitas. Tem receita de brigadeiro de biomassa na internet, aqueles saudáveis, tá? E procure e fica uma delícia. E claro, e aí quanto que você vai consumir desse brigadeiro? Então, eu recomendo que você consuma uma banana verde por dia. Então, até uma banana verde inteira por dia você pode consumir, tá? Então, se você for fazer a biomassa, você tem, né, a biomassa tem todo um processo que você vai colocar as bananas dentro da panela de pressão com água e aí você vai ferver ali por 8 minutos na pressão. Desliga, joga a água fora e aí a banana já vai estar ali cozida. E aí você tira a casca, descarta, tá? Pode jogar fora a casca e você vai usar só aquela polpa que já vai estar bem molinha. E aí você coloca tudo num refratário de vidro, deixa na sua geladeira e aí aquela massa, então, você pode congelar parte dela, tá? Porque ela não vai durar muitos dias na sua geladeira. E aí você pode ir pegando partes dessa biomassa para fazer o seu brigadeiro saudável, tá? E aí o brigadeiro, gente, é tão simples, como eu falei aqui, é uma colherzinha de chá de manteiga. Vamos falar que eu vou fazer uma porção para você comer aí à tarde de sobremesa, por exemplo. Então você pode colocar uma porçãozinha da biomassa, então ali umas 4 colheres de sopa, até 5 colheres de sopa da biomassa, que vai ser mais ou menos o equivalente a uma banana inteira. Coloca uma colher de chá de manteiga, não pode ser margarina, tá? Vamos usar manteiga.
ou óleo de coco também, mas uma colherzinha de chá, tá? Bem pequenininha. Mas a manteiga, ela vai chegar mais perto do gosto do brigadeiro, porque no brigadeiro a gente usa manteiga, né? E aí você coloca ali umas 2 colheres de sopa do cacau em pó, aquele cacau 100% em pó que não tem açúcar. E aí você põe o seu adoçante a gosto e vai mexendo, tá? Pode mexer numa panela em fogo baixo, mas você vai ver que já vai estar pronto. É só questão de misturar mesmo todos os ingredientes e incorporar, tá? Mas então, gente, não deixem de usar a banana verde no dia a dia de vocês, na dieta de vocês, porque é um super alimento maravilhoso, acessível e, como eu falei, dá pra usar dessas formas que eu falei aqui, fica delicioso, tá? Agora, mas eu quero dar só mais 2 opções se você realmente não achar a banana verde de jeito nenhum, não tiver acesso à banana verde, não tem como, não achei, procurei em todo lugar e não achei a banana verde. Então, quais alimentos que você vai usar para ajudar o seu intestino e, consequentemente, o seu humor e o seu emagrecimento? Você pode usar o kiwi, então 1 kiwi por dia, de 1 a 2, na verdade, kiwis por dia, você pode comer, tá? Kiwi à noite auxilia no sono, então se quiser comer ali de sobremesa, pra depois ali da janta, tá? Então, se quiser comer, deixar ali pra mais tarde, de ceia e tudo mais, então kiwi super estratégico, ou o mamão. Só que o mamão, gente, eu não quero que vocês exagerem, tá? Pode comer o mamão, só que se for o mamão papaya, eu vou pedir pra vocês comerem ele em 3 partes, tá? E não ali dividido em 2 e comer a bandinha. Você vai comer em 3, tá? Divide em 3 e você vai comendo ali um pouquinho a cada dia, tá? O mamão papaya. Agora, se for aquele mamão maior, você pode comer até 100 gramas dele, né? Então, mais ou menos uma rodela, uma fatia, assim, que você pode cortar. Se você tiver balancinha, pode pesar 100 gramas, né? E aí, pode comer. Super proteico, a Vanusa falou aqui o que seria exatamente super proteico. Pra gente complementar aqui, Vanusa, se você puder complementar. Mas então, assim, pode usar o kiwi ou o mamão no lugar da banana verde se você não usar. Mas, gente, achem a banana verde, tá? Porque vale muito a pena, fica super gostoso. E a banana verde é super não glicêmica, tá? Sua receita bem baixinha em açúcar, tá? Bom, vamos para o quarto alimento. O quarto alimento é o psyllium. Psyllium é uma fibra, né? Aquela fibra que é a casca de uma árvore. E o psyllium, ele é maravilhoso para te dar saciedade enquanto você emagrece. O brigadeiro de banana verde. Então, a gente pode fazer ele mais proteico, tá? Mas a banana verde, ela não tem muita proteína não, tá bom? Isso, o cacau, ele vai dar um pouco mais de fibras, tá? Ele vai dar um pouco mais de fibra, antioxidante, não muita proteína, tá bom? Mas se você quiser, você pode colocar uma dose do colágeno em pó. Vanusa, agora você me deu uma ideia de até fazer dessa forma. A próxima vez que eu fizer, eu vou fazer assim. A gente pode usar aquele colágeno em pó sem sabor nenhum, aquele neutro, e misturar ali no brigadeiro. Ou então a gente pode acompanhar esse brigadeiro com um chá, e aí a gente coloca ali um colágeno em pó para dar um pouco mais de proteína, tá bom? Na nossa receita. Ideia ótima, aliás, Vanusa, você me deu aqui uma ideia. Tá bom? Então, e você que gosta de whey protein, por exemplo, vocês que gostam de whey, vocês que gostam de whey de chocolate, proteínas em pó de chocolate, que pode consumir, então vocês poderiam colocar um scoop dessa proteína em pó de chocolate ali no brigadeiro de biomassa, junto com o cacau em pó, tá bom? Porque o cacau, ele não tem tanta proteína assim, mas ele é ótimo em fibras e ele tem bastante antioxidante também, tá bom? Bom, o psyllium, estava falando aqui, é o nosso quarto alimento dessa lista que não pode faltar aí nas suas receitas, não pode faltar no seu dia a dia, e principalmente se você tem muita fome, muita vontade de beliscar, muita vontade de comer doce, tá? Muita vontade de comer pão, carboidrato, assim, de forma geral. E aí o psyllium é aquela fibra que é super fácil de achar, vocês acham em empórios, vocês acham na internet, né? Vocês podem achar aí em vários lugares. E o psyllium, ele vai ser excelente para controlar o seu apetite. Ele vai controlar, vai deixar você ali com o apetite bem mais baixo, vai te saciar muito bem. E aí você vai usar de 1 a 2 colheres de sopa por dia do psyllium, em horários estratégicos que eu vou falar aqui pra você. Se você é aquela pessoa que acorda de manhã com muita fome, então 1 colher de sopa pode ser no seu café da manhã, tá? Que eu vou pedir pra vocês usarem essas 2 colheres de sopa não juntas, tá bom? Usem separadas, em refeições
refeições separadas, tá? Então, se você tem muita fome no café da manhã, então café da manhã é um lugar para você colocar essa colher do psyllium. Uma receitinha que eu adoro fazer, que aí a gente já vai combinar 3 dos alimentos que eu falei aqui hoje. Eu adoro essa receita, tá? Pegar um ovo, de 1 a 2 ovos, tá? Bato ali o ovo, coloco 1 colher de sopa do psyllium e só, mais nada. E coloco na frigideira para fazer tipo uma panquequinha. Coloco sal, né? E faço uma panquequinha. E aí ele vai ficar parecendo um pãozinho de fibra, que não tem muito gosto de nada. E aí eu venho com 2 colheres de sopa de abacate por cima, ou a própria guacamole. E, gente, fica uma delícia. Tá? É uma forma de fazer, eu chamo de pãozinho de fibra de frigideira, tá? Bem facinho, bem tranquilo, mas se você for comer aquilo ali puro, não vai ter muito gosto de nada. Então aí você passa ali o abacate e aí, ó, pensa numa pessoa que vai ficar 4 horas sem fome, nenhuma, tá? Façam essa receita do ovo com o psyllium e o abacate, vocês vão ver assim, isso tira a fome, gente, completamente. E esse é o tipo de receita que não precisa ser só de café da manhã, você pode almoçar essa receita, você pode jantar essa receita e você pode fazer ela de lanche da tarde também. É claro que você não vai fazer mais de uma vez no dia, né? Faça só uma vez no dia. Mas você pode sim, né? A gente tem que desapegar daquela ideia de receita de café da manhã, comida de café da manhã, comida de almoço, comida de lanche, não. Comida de verdade é bem-vinda em qualquer situação, né? Então você pode sim jantar e almoçar ou comer de lanche essa receitinha, tá bom? Então o psyllium, aí se você sente muita fome no almoço ou depois ali do almoço, que é quando começa aquela vontade de beliscar o dia inteiro, então um bom momento para colocar ali 1 colher de sopa 20, 15 minutinhos antes do almoço, é ali antes do seu almoço. 1 colher de sopa diluída em água, bebe rapidinho, tá? Porque o psyllium ele vai virar um gel. Então você tem que beber rápido e aí você passa ali, depois de 15 minutos mais ou menos, você almoça. Você vai ver que vai fazer muita diferença no seu almoço, tá? Na saciedade do almoço. Se você é aquela pessoa que tem muita vontade de comer e beliscar e atacar tudo que você vê pela frente à tarde, ali no seu lanche da tarde, que é a hora que dá vontade de comer chocolate, dá vontade de comer pão e carboidrato, e sabe por que isso acontece também? São vários fatores, tá? Uma influência depende do que você almoçou, então dependendo do que você almoçou, se você comeu muitas coisas glicêmicas, muito carboidrato, refinado e tudo mais, é exatamente isso, Vanusa, o Ozempic natural, exatamente, o psyllium, né? A gente já leu isso aqui na internet, né? Eu também já li isso daí. Mas ele também libera GLP-1 no intestino, tá? Porque a fibra, de forma geral, qualquer fibra, ela ajuda nessa produção de GLP-1 no intestino. Então, por isso que ganhou essa fama. Mas, que eu tava falando da questão da tarde. Então, se você tem muita vontade de comer doce à tarde é um momento em que a nossa serotonina começa a cair mesmo, tá? Que é aquele neurotransmissor do bem-estar. Então, à tarde é super estratégico você colocar ali 1 colher de sopa do psyllium na água, bebe, e aí você pensa, o que eu vou fazer de lanche? Vou comer meus ovos, vou comer aquela torradinha com abacate, vou fazer minha vitamina de abacate, enfim, o que eu vou comer, né? E aí você já vai estar bem menos impulsiva para exagerar em alguma coisa que você vai se arrepender depois, e você vai conseguir então respirar, pensar e escolher com bastante sabedoria, tá? O que você vai comer ali no seu lanche da tarde. Então ele já vai dar essa segurada na fome geral, tá bom? E aí, então, se à noite é o seu problema de atacar a geladeira depois da janta, de atacar a geladeira mais tarde, então você pode sim usar ou antes da janta, 15 minutos antes da janta, ou até 2 horas depois do seu jantar, tá? É um horário bem interessante para você que fica beliscando depois da janta, que gosta de atacar a geladeira 10 da noite. Então, 2 horas depois do seu jantar é um horário bem estratégico, tá? Para usar o psyllium. E, gente, se você não gosta de psyllium do pozinho e tudo mais, então o pozinho é legal para fazer receitas, para fazer essa panquequinha que eu falei, que é esse pãozinho de fibras que você faz rapidinho no forno, que você pode, né, na frigideira, que você pode misturar com ovo. Mas se você não gosta do psyllium, por algum motivo, do sabor, ou acha muito incômodo ter que ficar misturando na água toda hora e bebendo, você pode comprar o psyllium em cápsulas, tá? Então, escolha uma marca de qualidade, cuidado, tá, com as marcas por aí, essas marcas muito alternativas, porque às vezes vai ter outras coisas misturadas ali no psyllium, mas eu gosto muito da marca Now Foods. Então, você pode comprar um psyllium aí de alguma marca,
da sua preferência e da sua confiança em cápsula. E aí, ao invés de você ter que tomar, você toma as cápsulas, tá bom? E eu tenho as duas versões aqui em casa. Aliás, o meu em pó até acabou, eu preciso comprar mais. Mas eu tenho a cápsula também, porque a cápsula é muito legal, porque ela é portátil. Então a gente, às vezes eu vou num restaurante, vou almoçar, ou vou passar a tarde inteira fora, e aí talvez ali vai me dar fome à tarde, eu vou querer parar em algum lugar pra comer, e aí eu tomo o Psyllium antes, até porque eu não quero, né, com comida da rua é muito complicada, né, a gente achar alguma coisa que é saudável e tudo mais, então se eu for comer alguma coisa na rua, que seja pouco, e aí eu tomo o Psyllium antes, por exemplo, ali à tarde, ou às vezes antes do meu almoço, se eu vou em algum lugar, algum restaurante, alguma coisa assim, tá? Então é bem estratégico pra você ter as cápsulas na sua bolsa, e sempre deixa lá, na hora que vem aquele impulso de querer comer alguma coisa na rua, de querer comprar um salgado fora de hora, de querer comer aquela barra de chocolate fora de hora na rua, você respira fundo, você pode beber uma água, e aí você toma o seu Psyllium, e aí você se acalma, e aí você escolhe alguma coisa para comer, tá bom? Então, o Psyllium é o nosso quarto alimento. E por fim, o nosso quinto alimento, que é muito maravilhoso, estratégico para quem tem compulsão e quer emagrecer ao mesmo tempo, é a lentilha, tá? Então, gente, a falta, né? Então, quando a gente tira muitos carboidratos, porque qual que é o problema de quando a gente come muito carboidrato processado? A gente fica viciada nesses carboidratos, né? Porque eles são processados, eles são cheios de aromas, de realçadores de sabor, eles têm mais sal do que deveria, eles têm mais açúcar do que deveria, eles são pobres em fibra, são altíssimos em carboidrato. Então, enfim, por que é muito fácil, né, a gente se viciar nesses carboidratos, como cookies, por exemplo, bolacha salgada, bolacha recheada, bala, doce, chocolate ao leite, né, pão, enfim. Esses carboidratos, sim, eles são bem problemáticos para quem tem tendência à compulsão e vício em comida, tá? Mas não é que você não pode mais comer, é que você realmente precisa tratar o vício, tratar a compulsão, e aí você vai aprender a comer esses alimentos sem vício e sem compulsão, tá bom? Mas, por causa desses alimentos, os carboidratos, eles ganham uma fama ruim. E aí, no caso da lentilha, é um carboidrato, então o que eu quero dizer é que você não deve cortar os carboidratos da sua dieta se você quer emagrecer e vencer a compulsão e o vício em comida, tá? Porque aí as pessoas tendem a navegar nos dois extremos. Então, ou eu tô comendo todo o carboidrato que eu vejo pela frente, principalmente aqueles mais processados, cheios de farinha, cheios de açúcar, ou eu corto tudo, paro tudo, mas a pessoa também, sem saber, acaba às vezes cortando os carboidratos bons, aqueles saudáveis, que vão até te ajudar no tratamento da compulsão e do vício em comida. E o meu favorito, gente, eu diria assim que é o meu favorito, tanto no gosto quanto na composição, que eu vou falar já dele, é a lentilha. Porque a lentilha é um carboidrato super estratégico. Então eu vou falar por quê. A lentilha, diferente, por exemplo, do arroz, ela tem bem mais fibras, então é uma fonte de carboidrato, tá? Mas ela tem bem mais fibras e bem mais proteína, por exemplo, do que um arroz, do que uma batata, tá? Que também são bons carboidratos, tá? São carboidratos que podem fazer parte do seu plano, do seu tratamento, até do seu processo de emagrecimento. Mas eu gosto da lentilha porque ela é bem menos glicêmica, né? Do que uma batata, do que um arroz, por exemplo. Então a lentilha tem bastante fibra, tem bastante proteína, tá? Mas ela tem muito mais carboidrato do que fibra e proteína, tá, gente? Não caiam nessa conversa de que você vai usar a proteína, a lentilha como proteína, a sua fonte de proteína, tá? Aí você tem que realmente consultar um profissional para montar um cardápio mais vegano, vegetariano para você, porque se você usar só a lentilha, as chances são muito grandes de você ficar deficiente em proteína, tá? E você causar muito pico glicêmico, porque a lentilha tem muito mais carboidrato do que proteína e fibra. Mas ela tem sim bastante fibra e consideravelmente bastante proteína comparando, né, com o arroz ou com a batata. E aí, esse carboidrato da lentilha, então, por ele ter essa composição mais estratégica, com proteína, com mais fibras, ele vai se liberar ali, ainda mais quando você combina ele com uma boa fonte de proteína mesmo, vindo dos ovos, do frango, do peixe ou da carne, você vai, então, ali liberar
né? Você não vai dar aqueles picos glicêmicos de novo que são tão problemáticos para quem tem compulsão, tá? E vício em comida. Você vai novamente manter a sua curva glicêmica ali bem equilibrada, tá? Bem baixinha, mas é bem importante você combinar essa lentilha com uma proteína. E aí você vai se sentir bem. Você não vai querer ficar atacando a geladeira, você não vai ficar buscando carboidrato, porque um dos efeitos rebotes, né, de quem tem compulsão é aquela pessoa que restringe muito o carboidrato. Né? Então a pessoa restringe, e aí quando ela não aguenta mais, mas aí tá restringindo os carboidratos bons e essenciais para o seu tratamento e para o seu emagrecimento, tá? Então, quando você coloca aqui um pouquinho desses carboidratos estratégicos e super nutritivos, com fibras, com proteínas, já naturalmente, então, esse carboidrato ele vai ser fundamental para tirar aquela vontade exagerada de querer atacar os doces, os pães, os alimentos processados mais tarde no seu dia, tá bom? Então, quanto que você vai comer de lentilha para emagrecer e também, né, ajudar aí nesse controle da compulsão e do vício em comida? Você vai comer, né, dependendo, claro, do seu peso, da sua altura, do quanto que você tem para emagrecer, dos seus objetivos, dependendo se você tem diabetes ou não, tá? Se você tem obesidade já diagnosticada ou não. Então, eu gosto das porções de 2 a 4 colheres, até 5 colheres de sopa por refeição, tá? Então, 2 colheres de sopa para você que tem diabetes já, para você que já tá com obesidade, até 3 colheres de sopa, tá bom? E aí a gente pode aumentar isso para até 5 colheres de sopa para você que não tem obesidade, que não tem diabetes, que faz atividade física, né? Então eu gosto de usar muito o nosso punho. Então um punho ali mais ou menos, quando a gente usa um punho nosso ali no prato, para você visualmente ver de quanto de lentilha você vai comer, tá? Mas se você tem esses problemas, como eu falei, é bom comer um pouquinho menos. 2 colheres de sopa já vai fazer esse efeito que eu quero, né? Então, às vezes a pessoa tira todo o carboidrato e não precisa. Às vezes ele vai entrar como um detalhe mesmo, mas é um detalhe que vai fazer toda a diferença. E aí você vai consumir então essa lentilha, você pode consumir no almoço, você pode consumir ali em forma de tabule, por exemplo. Sabe quando a gente faz tabule de lentilha? Fica uma delícia e é bem melhor do que o trigo, né, do tabule, principalmente porque é menos glicêmico do que o trigo, tá bom? E você pode fazer então saladinhas de lentilha, tabule, pode comer ela quentinha, pode fazer sopa, pode comer então também essa lentilha no seu jantar. Eu gosto muito dela de carboidrato no seu jantar. Tá? Então, por exemplo, eu deixaria ali as raízes pro almoço, então um inhame, uma batata doce, uma batata mesmo inglesa, ou qualquer outra batata, ou um cará, por exemplo, no almoço, e aí no jantar você coloca como carboidrato ali de 2 a 4, 5 colheres de sopa de lentilha, tá? Combinado com uma proteína. E aí só é importante lembrar que essa lentilha, ela tem que ficar de molho antes de você consumir, tá? Então, comprou a lentilha, ela crua ainda, você vai deixar de molho ali por 24 horas em água filtrada. E se você puder, você troca essa água algumas vezes, tá? 1, 2 vezes já tá bom. E depois você descarta completamente essa água, porque esse remolho, gente, é muito importante para você digerir bem essa lentilha e para você também eliminar os fitatos da lentilha, que toda leguminosa tem, tá? É a mesma coisa da lentilha, do feijão, do grão de bico, tá? Eles têm esses fitatos que quando a gente consome, esses fitatos, eles dificultam a absorção de outros nutrientes no nosso organismo, tá? Então faça um remolho antes de consumir a lentilha e depois você cozinha ali na panela ou na panela de pressão, como você preferir. E aí a minha recomendação é que você já cozinhe o quilo inteiro do saquinho da lentilha. E aí você congela para sempre ter um pouquinho de lentilha na sua semana, tá bom? Não precisa comer muito, mas a lentilha é um dos melhores carboidratos para você aí que quer emagrecer e também controlar a compulsão, a vontade exagerada de comer, a vontade exagerada de doce e de outros carboidratos, certo? Então, fechamos aqui os nossos 5 alimentos. Se você chegou agora, depois assista o vídeo dessa live que vai ficar disponível por 7 dias, tá? Domingo essa live sai do ar, então assista essa live até domingo, se você chegou agora, para pegar os 5 alimentos.
Deixem o like de vocês aqui, tá? Se você tá assistindo por outro canal, algum outro lugar, deixem o like de vocês. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta de como usar esses alimentos, pode deixar aqui. E aí, para quem está lá no grupo do WhatsApp, eu vou mandar, então, as receitas do brigadeiro de biomassa de banana verde, da biomassa de banana verde e dos chips de banana verde, tá? Que eu compartilhei aqui. E também, para quem estiver lá no grupo do WhatsApp, eu vou mandar também uma receita extra para vocês colocarem aí junto com essas receitinhas, tá bom? Então, eu vou mandar um blend de um chá. Então, são 3 componentes que tem nesse chá, que vai também ajudar nessa leve acelerada aí no seu emagrecimento, porque esses 3 ingredientes que tem nesse chá, que vão fazer uma sinergia, eles são excelentes para quebrar moléculas de gordura, claro, quando você está fazendo uma alimentação saudável e também está num leve déficit calórico, tá? Nenhum chá sozinho faz milagre, mas esse chazinho aqui vai ser sensacional para você complementar com esses 5 alimentos e para você tomar todos os dias, tá bom? Tome todos os dias, pelo menos ali de 1 a 3 xícaras do chá. E ele vai ajudar assim de forma maravilhosa você já ir mobilizando aí o seu tecido adiposo para ser eliminado com esses 5 alimentos estratégicos que você vai colocar nas suas refeições a partir de hoje, tá bom? Aqui é a Raquel. O ideal é unir todos os alimentos no mesmo dia? Você pode, tá? Pode sim. Raquel, você pode comer sim todos no mesmo dia, então vamos montar um dia aqui com esses 5 alimentos, vamos montar juntas aqui. Mas você também pode comer, hoje eu comi 2 dos alimentos, amanhã eu comi 3, hoje eu comi só 1, contanto que todo dia tenha algum desses alimentos, já vai ajudar assim demais, tá bom? Esse chá, quem tem problema de pressão pode tomar? Pode tomar, tá? Quem tem problema de pressão pode tomar sim, ele não aumenta a pressão, tá? De forma alguma, tá bom? Bem tranquilo esse chá. Então, como que a gente montaria um dia com esses 5 alimentos aqui, tá? Para vocês consumirem. Vamos lá. Então, vamos pensar no café da manhã. Café da manhã, amo, tá? 2 a 3 ovos ali, junto com, por exemplo, uma fruta que pode ser o kiwi, por exemplo, tá? Se você não quiser consumir aqui o abacate no café da manhã. Mas uma outra opção seria a gente fazer 2 ovos, 1 colher de sopa do psyllium, mexe, faz aquela panquequinha e coloca ali 1 a 2 colheres de sopa do abacate amassadinho com um fiozinho de sal e um fiozinho de azeite e você come aquilo com uma panquequinha, tá bom? Salgada, fica uma delícia. Outra opção seria você também fazer uma vitamina no café da manhã com o abacate, tá? Então, já usamos aí no café da manhã. Aí chegou o almoço. Almoço, eu colocaria, né? Você pode comer sua refeição normal, coma proteínas, coma legumes e verduras, tá? E eu tomaria o psyllium antes do almoço, se você não tomou o psyllium ainda, no café da manhã, tá? Já toma ali 1 colher de sopa do psyllium antes do almoço. Ou as cápsulas. Lanche da tarde, eu faria quem ama doce, tá? Eu faria o brigadeiro de banana verde. Com certeza, absoluta, tá? E se você puder complementar um pouquinho com proteína, então tomaria um chá, poderia ser esse chá aqui com uma dose do colágeno, ou poderia ser um ovo cozido que você come antes de comer o brigadeiro, tá tudo certo, tá? Já vai comer proteína. Então, o brigadeiro de banana verde à tarde de lanche sensacional. E se você ama comida salgada, eu faria o ovo cozido, come o ovo antes e aí você faz os chips na air fryer, fica pronto rapidinho, chips de banana verde, fica uma delícia, tá? Que eu falei aqui. E aí, no jantar, então, se você não tomou ainda a segunda dose do psyllium, eu tomaria uma dose do psyllium antes do jantar, faria ali um peixe ou até mesmo 2 ovos cozidos ou uma carne moída e acompanharia com 2 a 5 colheres de sopa de lentilha, tá? Lentilha. E aí, gente, vocês vão ter que usar a percepção de vocês para ajustar as quantidades, tá bom? Porque eu não conheço vocês individualmente para saber qual é o ideal para você, tá? Mas eu dei aí as ideias de quanto que você poderia consumir, tá? Então, use o seu bom senso e coma devagar para você ver, porque todos esses alimentos aqui, sem exceção, eles saciam demais, tá? Eles saciam muito.
todos eles fazem o papel do Ozempic natural, basicamente, tá bom? Então, você vai ver que você vai ter muito menos fome para comer outras coisas. E aí, então, a sua prioridade são sempre as proteínas no café, né, em todas as refeições, depois as fibras vindo dos legumes e verduras ou o psyllium, e por fim, você vai ajustar ali o carboidrato. Ah, hoje eu vou comer, nessa refeição eu vou comer uma fruta, que já é um carboidrato, nessa outra eu vou comer um pouquinho dessa lentilha, nessa outra eu vou comer um pouquinho de arroz com feijão, enfim, você vai ajustando, tá, para sua fome, mas a prioridade é sempre a proteína com os vegetais, tá? E aí você vai encaixando esses alimentos. Então, aqui eu dei uma ideia de como você pode consumir todos eles em um dia. E você também pode aí variar, claro, né? No café da manhã você poderia fazer, por exemplo, a biomassa de banana verde. Se você já acorda querendo comer doce, por exemplo, você pode comer o brigadeiro de biomassa no café da manhã, mas contanto que você coma pelo menos um ovo antes, tá? De comer a biomassa. E, por exemplo, pode comer a panquequinha com o psyllium e tal e o abacate à tarde, no lanche da tarde. Seria uma outra ideia, tá? Deixa eu ver aqui. Só posso comer até 180 gramas por refeição. Vou tentar adaptar para mim. Ah, ótimo. Muito obrigada pelas dicas. Isso, então, a Raquel aqui, ela já sabe que para ela são 180 gramas de comida. Mas, Raquel, tem algum motivo para você comer 180 gramas de comida? Porque 180 gramas de comida é muito pouco, tá? Eu diria 300 gramas de comida é uma quantidade boa, tá? 300 gramas aí para quem quer emagrecer, 350 gramas é uma quantidade boa, não vai ter muita caloria, tá bom? Mas se você tem se você já recebeu orientação de alguma forma que você só deve comer 180 gramas, tudo bem, tá? Mas então se você colocar esses alimentos, são alimentos ótimos para você colocar nesses seus 180 gramas, porque vai te ajudar bastante com a saciedade, tá bom? Obrigada pelas dicas. Gente, vocês são, assim, muito bem-vindas aqui, tá? Ah, você fez a bariátrica, tá bom. Entendi, então faz sentido, tá, Raquel? Então siga isso mesmo que vai fazer sentido pra você, tá? E ó, você que fez a bariátrica e aí outras pessoas que fizeram a bariátrica, semana passada tinha uma pessoa aqui, era você, Raquel? Era você mesmo, que tava com a questão da compulsão à noite, não era? Não sei se era você. Então, gente, é normal que às vezes depois da bariátrica, às vezes a pessoa volta a engordar, tá? Porque volta com a compulsão, volta com, né, os vícios alimentares. Então, agora que você não tá conseguindo comer muito mais do que isso, ó, que ela falou que ainda não consigo comer mais do que isso, perfeito. É um momento maravilhoso para você colocar esses alimentos, então, que saciam bastante, com comida de qualidade, para você não ter mais essa compulsão. Ah, Raquel, então hoje você saiu com todas as estratégias para deixar essa compulsão para trás, essa compulsão à noite, né? Para trás, e agora a partir de hoje é daqui para frente vida nova, tá? E chegar o ano que vem, chegar no Natal magra e chegar o ano que vem livre dessa compulsão à noite, tá bom? Então, gente, espero que vocês tenham gostado dessa live. Compartilhem com todo mundo que precisa saber também, porque tem tanta gente que precisa saber desses alimentos, dessas informações, tá? E aí amanhã eu vou mandar as receitinhas para vocês do chá termogênico, tá? Esse chá super estratégico, bem legal para você continuar queimando gordura de forma super estratégica, natural e saudável. E também das receitinhas, tá? Chips de banana verde, vou até anotar aqui para eu não esquecer, da guacamole e da biomassa, do brigadeiro de biomassa, tá bom? Então, se você não tá no grupo ainda do WhatsApp, é só você ir lá no link da minha bio, vai ter lá uma das opções, entrar no grupo do WhatsApp das lives, tá? Porque lá é gratuito e eu mando para vocês replay das lives que já saíram do ar. Eu vou mandar também esses materiais adicionais que complementam a live que eu não consigo mandar aqui, tá bom? Então, tem uma pessoa aqui que tá falando que pena, adorei a live. Ó, vai ficar então, você pode assistir a live ainda, tá bom? Assista a live. Até domingo você tem para assistir essa live aqui e você pode entrar no grupo hoje ainda, que amanhã eu já vou mandar as receitas para vocês, tá bom? Então, um abraço para todas vocês, uma excelente noite, noite livre de compulsão, noite livre de vícios e magras, se visualizem, né, no vestido que vocês querem usar, na roupa que vocês querem usar, tá bom? Até o Natal, e já vão se visualizando, vou falar sobre isso em outras lives, tá? Mas as lives aqui é para ajudar vocês a chegar no Natal ali
orgulhosas de vocês, tá bom? E de tudo que vocês vão ver no espelho. Cíntia, ok. Então, Cíntia, uma ótima noite para todos vocês também, tá bom? Um beijo e até a nossa próxima live segunda-feira que vem às 8. Tchau, tchau.